Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um atendimento que a gente fez recentemente, tá legal? Então vou contar para você mais ou menos como a gente trabalha. O cliente entra em contato com a gente já pergunta. Então a pessoa que atende o telefone, ela já está instruída, né, para conversar com o cliente, para explicar o defeito. E é aquele clássico defeito, estava gelando no freezer e não estava gelando no refrigerador. Então a gente já sabe que é bloqueio. Tá certo? Provavelmente, 90% das vezes, quando acontece isso, é bloqueio, se não 100%. Tá legal? Aí eu vou mostrar para você, então a gente já costuma ir preparado para um atendimento desse. Eu vou deixar o Leonardo contar essa história para você. Então uma parte vai ser narrada pelo Leonardo, outra parte vai ser narrada por mim. Bom, para não ficar mais longo do que o necessário, vamos logo para esse atendimento. Fica aí com o Leonardo, a gente já volta. Isso, mais um vídeo aqui do Portal Refrigeração, a caminho de mais um cliente. Agora para ver uma geladeira Inverse, Brastemp Inverse, congela normalmente, mas não gela em cima. Provavelmente é bloqueio. Eu tô levando algumas peças aqui, ó, comigo já. Tô levando isopor, tô levando essa sacolinha aqui, ó. Sensores, fusível térmico, manta. Tá? Toda vez que a gente troca o isopor, a gente coloca essa manta para proteger melhor o isopor. E já tô levando essas peças aqui que podem ser alguma delas, tá? Mas se for alguma outra coisa, eu tenho a possibilidade também de ligar aqui para a loja onde eu pego as peças para poder entregar pra gente. Beleza? Eu tô levando essas peças aqui porque eu já pedi o modelo pro cliente, a etiqueta da geladeira, ele me passou a imagem da etiqueta e eu já falo aqui com o nosso distribuidor e ele já vai pelo modelo, tá? Que nem isopor, é sempre pelo modelo. E caso não use também, por a gente ter um contato já de anos, bastante anos com essa empresa, a gente tem a possibilidade de devolver essas peças. E é isso aí. E aproveitei também para pegar 2 ventiladores. Só essa semana aí eu troquei 3 ventiladores. Então é sempre bom ter um /40, um /25, são os que mais saem aqui. Já fica dentro do carro para não ter que estar dando viagem ou pedindo. Aí a gente já ganha tempo. Tá? Já tá até aqui na sacolinha, precisa guardar lá atrás do porta-mala. 2, um /40, um /25. E é isso aí. Tô indo lá, 40 minutos para eu poder chegar nesse cliente. E aí eu venho com as imagens para vocês do atendimento. Tá bom? Daqui a pouco eu tô lá. Falou, até mais. Bom, voltei por aqui, tá bom? O Leonardo tá indo lá para o nosso cliente, fica um pouco longe aqui da nossa base. A gente está na zona norte de São Paulo, o cliente está na Vila Madalena. Bom, vamos lá. Lembra que o Leonardo levou algumas peças? Pois é, ele não levou a que realmente era, tá bom? Mas não tem problema não, a geladeira estava toda bloqueada, então enquanto ele derretia o gelo, ele pediu para o motoboy entregar a resistência, tá bom? Então o problema é na resistência. Infelizmente a gente não tem imagem dos testes na resistência, mas eu explico para você. Vamos remover a resistência aí, daqui a pouco eu explico para você como é que você sabe que a resistência está estragada, tá bom? Basicamente tem 3 formas da gente descobrir que a resistência está estragada. Bom, primeira parte aí, ó, ele está removendo aí umas presilhas que prendem ali a resistência, tá ok? Então a gente costuma fazer assim, antes de tirar ali o evaporador do local, a gente começa removendo ali a resistência da parte da frente. Tá legal? Antigamente a gente removia já o evaporador e tirava a resistência ali da parte da frente depois. Só que não tem porquê, porque assim pelo menos fica mais firme, pelo menos essa primeira parte. Porque eu tenho dito, daqui a pouco a gente vai até falar a respeito, sobre até o valor a ser cobrado pela troca de resistência. Daqui a pouco a gente fala do valor, por se tratar de um trabalho de risco. Então a resistência não é uma peça cara, porém ela envolve um certo risco, tá bom? Porque você tem que movimentar o evaporador, e movimentar o evaporador envolve o risco de você de repente quebrar a tubulação,
certo? Que a tubulação que sai ali do gabinete ligada ao evaporador, ela é fixa, correto? Então você tem que mexer com muito cuidado para não quebrar, tá bom? Então ali ele está fazendo com maior cuidado. Então ele tirou primeiro aquela parte da frente, agora sim ele moveu o evaporador da posição e agora ele vai começar ali a fazer a retirada da resistência, certo? Bom, vamos lá. Então, aí no caso, ele não havia levado a resistência, então ele pediu para o motoboy entregar a resistência, mas não teve problema, tá bom? Quer dizer, teve o gasto com o motoboy, certo? Mas perda de tempo não teve porque ele teve que descongelar, certo? Infelizmente a gente não tem essas imagens. A gente tem usado uma pistolinha de vapor, que a gente tem descongelado esse tipo de geladeira. Toda frost free, né? A gente descongela com vapor. É muito mais seguro, você consegue descongelar os dutos de ar sem derreter o isopor. É bem legal, tá bom? Bom, eu ia falar como é que você testa a resistência. Tem basicamente três formas, né, de você testar a resistência. Um é o autoteste. Toda geladeira Brastemp ou Consul, quando você coloca ela na tomada, ela entra em autoteste, certo? E esse autoteste, ele liga todas as peças da geladeira, assim numa sequência. Então, se eu não me engano, a primeira que entra é a resistência, tá bom? Ela aquece, dá uma aquecida, só que é muito rápido, certo? Então, para você fazer a leitura ali, você tem que estar com o alicate amperímetro colocado ou no fio da resistência, ou na própria resistência para ver se tem. Então, não é a que a gente mais usa, tá bom? Mas no autoteste, a resistência entra em ação. Todas as peças da geladeira entram uma depois da outra em ação, tá bom? Mas a gente costuma fazer o teste da resistência ou com multímetro, você coloca ali na escala de continuidade, certo? E ela tem que dar leitura. Se não der, porque a resistência está queimada. E aí, se você quiser realmente ter certeza, outra coisa que você pode fazer é ligar um cabo de força direto na resistência, certo? Ligando o cabo de força na resistência, ela tem que começar a esquentar. Ela esquenta também e gera, né? Se você colocar o alicate amperímetro, você faz até a leitura ali da corrente, correto? Então, é dessa forma que a gente faz esse teste. Tá bom? Aí, ó, ele está removendo já a parte de trás da resistência. Com muito cuidado, tá bom? Muito cuidado mesmo para não quebrar a tubulação, ok? Então, outra coisa que eu tenho dito para vocês, já várias vezes eu falo isso, eu não me canso de falar. Aí já é resistência nova, tá? Enquanto ele derretia o gelo, o motoboy chegou com essa resistência, tá bom? Então, eu tenho dito o seguinte, você vai trocar resistência, apesar de não ser uma peça cara, por exemplo, às vezes você chega e fala para o cliente, passa o preço para o cliente, certo? Eu tenho cobrado assim, não tenho cobrado muito barato a troca da resistência. Por quê? Por causa do risco envolvido, certo? Por quê? Porque mesmo com todo cuidado, pode acontecer de você estragar a tubulação e acabar vazando gás e você ser obrigado a fazer um reparo, né? Que aí vai encarecer bastante. Por isso a gente não cobra, é muito barato. E aí você tem que explicar para o cliente, porque tem muito cliente hoje em dia com a facilidade, certo? Todo mundo tem um celular e hoje é muito fácil você chegar e fazer uma consulta de preço de peça. Então, às vezes você chega e fala para o cliente, olha, a troca da resistência. Aí ele vai lá, puxa no celular o preço da peça, quando ele vai dar uma olhada lá, por volta aí, sei lá, 60, 80, 100 reais uma resistência dessa, aí você chega e cobra aí a faixa. Nesse caso a gente cobrou 380 reais, tá bom? Aí ele chega e acha caro, certo? Poderia ter sido até mais, tá bom? É porque, de fato, esse cliente já é conhecido da gente, então a gente fez um precinho legal.
Mas aí, às vezes o cliente, mesmo assim, ele acha que está cobrando caro. Mas, meu amigo, a gente cobra dessa forma justamente porque tem esse risco. Tá legal? Tem esse risco, eu já vi, já aconteceu comigo, já aconteceu com alguns alunos meus, certo? E dá muita raiva, principalmente se o cara cobrou barato. Eu sempre eu tive essa consciência de que quando você vai trocar uma resistência, você corre o risco, como eu disse para você, já aconteceu comigo. Quando aconteceu comigo, fiquei chateado, fiquei, mas não tão chateado como se eu tivesse cobrado muito barato, tá certo? Então, aprende a lição, tá legal? Bom, aí no caso, cuidado. Ah, outra coisa, sempre que possível, coloca uma resistência original, tá legal? Original, evita adaptações, evita gambiarras, correto? É por quê? Porque às vezes você vai colocar uma paralela, ela não encaixa, ela não dá nas medidas. Aí quando você vai montar, não fica boa e acaba dando problema. Então, resistência sempre dá preferência para original. Nem sempre você vai encontrar original, geladeiras mais antigas, às vezes você não encontra, aí é o jeito de colocar paralela mesmo, tá bom? Mas às vezes por causa da diferença de 10, 20 reais, não abra mão de colocar uma resistência original. Beleza? Bom, deixa eu te fazer um convite, enquanto o Leonardo agora, ó, ele já encaixou ali as peças da resistência, aliás, a resistência, está colocando as demais peças. Outra coisa, vai prestando atenção antes de desmontar, onde cada peça encaixa, tá certo? Para depois montar do mesmo jeito que estava, beleza? Bom, qual que é o convite que eu quero fazer para você enquanto o Leonardo está terminando ali? Quero te fazer uma pergunta. Tá a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar roupa ou controlador digital de temperatura? O local certo é aqui no Portal Refrigeração. Quer aprender comigo, mesmo que não saiba nada, porque a gente começa do zero absoluto. E à medida que você vai assistindo às aulas, você vai se desenvolvendo, aprendendo, até tornar-se um profissional altamente qualificado, alguém que vai poder trabalhar por conta própria, dizer adeus para o patrão, certo? Sustentar a família, levar uma vida legal, pagar os boletos, realizar os sonhos, tá afim? Vem aprender comigo, tá legal? Isso para quem não sabe nada. E para quem já está no ramo, já é um profissional, mas sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, o local também é aqui no Portal Refrigeração. Toda novidade que aparece de refrigeração, a gente cria as nossas aulas aqui. Por exemplo, tecnologia inverter. Tecnologia inverter já está disponível para todos os nossos alunos de refrigeração, certo? Tecnologia inverter é algo que já está nas lojas, tá bom? Aliás, já está aparecendo o serviço com tecnologia inverter. Mas a partir do ano que vem, eu acredito que muitos desses equipamentos estão sendo vendidos agora, vão precisar de manutenção. E quem não tiver afiado, certo? Por dentro, vai ficar para trás, vai perder dinheiro. Tá bom? Então vem aprender comigo, vem se desenvolver. Outra coisa, controlador digital também, certo? Eu tenho dito que controlador digital é aquele degrau a mais que o profissional de refrigeração sobe, tá bom? Eu conheço muito profissional bom de refrigeração, mas que não sabe mexer com o controlador digital e acaba perdendo, deixando de ganhar dinheiro e às vezes perdendo até cliente por causa disso, tá? Porque aí o cliente procura outro que saiba mexer e acaba gostando do serviço do outro e não te chama mais. Então, ó, e tudo num valor muito acessível, tá bem? Então vem estudar comigo, você vai ver que é bem legal. Bom, normalmente eu sempre gosto de trocar o isopor da geladeira, tá certo? Mas nesse caso aí o isopor estava impecável, tá bom? Então a gente não substituiu o isopor. E aí pessoal, tudo bem? Acabei de sair do meu cliente, como vocês viram nas imagens aí, foi substituído a resistência, tá? Ela estava estragada, não estava dando continuidade, então estava dando bloqueio de gelo ali no evaporador. E o ar frio não passava para cima na parte do refrigerador, tá?
Testei também sensores, tudo ok, ventoinha ok, protetor térmico também funcionando. Então só foi ela mesmo que estragou, trocamos, como vocês viram nas imagens, e é isso aí. E aproveitei também para fazer um orçamento no mesmo condomínio, na geladeira ali dos funcionários do condomínio. Vou passar para eles o orçamento, se aprovarem eu faço as imagens para vocês também. Beleza? Então é isso aí. Esse atendimento foi assim, tá? No dia de hoje. E aí fica com o Ricardo aí, beleza, pessoal? Valeu! Opa, beleza? Voltei por aqui. Tá legal? Como eu dizia... eu tava terminando. Quem quiser estudar comigo, link na descrição, tá bom? Aí embaixo na descrição tem o link para você estudar comigo. Agora vamos lá fazer umas considerações aqui sobre esse atendimento. Você viu, nesse caso aí, que o Leonardo ele já leva as peças que ele acredita que pode precisar. E mesmo a que ele precisou, a resistência, ele ligou lá e o vendedor mandou por ele. Ele mandou o motoboy retirar, o vendedor colocou e aí ele acerta na volta. Ele devolve as peças que não usa. Como assim devolve as peças que não usa? Pois é confiança, tá bom? A gente trabalha com essa loja já desde que eu comecei. Desde que eu comecei, há mais de 30 anos atrás, eu trabalho com essa mesma loja, certo? Eu vi os filhos do dono da loja crescer. Hoje eles tomam conta da loja, tudo mais, certo? E a gente tem essa troca aí de confiança, certo? Por isso, uma recomendação que eu faço para você, fideliza uma loja, fideliza um vendedor, tá certo? E ele vai te dar todo aquele atendimento que você precisa. E quando você, nesse caso, por exemplo, a gente não sabia exatamente o que era, como era muito longe, a gente leva algumas peças já prevendo o que pode ser, e mesmo que a gente não acertou que era a resistência, ele manda pelo motoboy. Quando a gente volta, a gente devolve as peças que não usou, paga aquela que usou, e é assim que a gente tem essa relação. Então, cria esse tipo de relação que é muito, muito legal, tá bom? Então, não esquece o que eu falei para você, muito técnico, muito profissional, tanto de máquina de lavar quanto de geladeira, às vezes se arrepende porque cobra muito barato. Eu falei, esse foi um atendimento de refrigeração, mas às vezes, por exemplo, o atendimento de lavadora. O camarada vai trocar, por exemplo, um mecanismo e aí ele faz aquela conta muito, muito justa. Vou trocar o rolamento, vou trocar o jogo de câmeras e um mecanismo, faz a conta lá e ele não prevê que às vezes acontece por exemplo, às vezes acontece de estragar um agitador. Tem vezes que o agitador ele não sai, quando sai ele acaba quebrando, certo? A gente tem até uma ferramenta aqui que é um saca-agitador da Elite. Olha a Elite aparecendo aqui atrás, um saca-agitador por impacto da Elite. Quando eu coloco ele, o pessoal diz que eu tô enganando, porque é muito fácil, eles não acreditam que aquele saca-agitador funciona daquele jeito. Pois é, funciona daquele jeito mesmo. Mas muitas vezes o próprio agitador pode estar quebrado já, aí você acaba sacando ele está desgastado. Então você não pode trabalhar no limite quando você dá um orçamento, certo? Às vezes, estou falando de máquina de lavar, às vezes um agitador, às vezes um suporte ali do cesto, às vezes um tanque, você vai ter que pôr um salva-tanque. Então nunca trabalhe no limite, sempre tem uma folga no orçamento. Mas se não acontecer nada, aí você que sabe, se quiser dar um desconto para o cliente, você dá. Ou se quiser também, é justo, tá bom? É justo que você tenha uma reserva aí para o dia que você pegar uma máquina, uma geladeira, alguma coisa, quando der problema, você poder ter um respiro, tá? E não ficar totalmente no prejuízo. É o que a gente falou aí sobre a questão ali, na troca de uma resistência, se vaza o gás, mesmo você cobrando aí uns 350, 380, 400 reais, mesmo assim, talvez você fique ainda num pequeno prejuízo. Mas você não é o único atendimento, você já fez outros. E nos outros você acumulou a gordura,
certo? Para poder chegar e não ficar no prejuízo no final. Deu para entender? Certo? Ó, bom, deixa eu falar agora dos parceiros do portal, tá legal? São eles que nos ajudam a trazer esse tipo de conteúdo. Brasueld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar a vida do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício, ferramentas como engate rápido, chave locking, sacador de mecanismo e muito mais. Ferramentas que você nem sabe que existe e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Tá bom? Entra no site samatec.com.br. Samatec é detentor da marca Elite. Clica na aba Elite, vai com tempo, porque é muita ferramenta legal para você descobrir. E finalmente, porém não menos importante, a Michan de Gases Industriais Medicinais. Michan de especialista em nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores, tudo da área, tá bom? Tudo com procedência e segurança. Estive na Michan recentemente, lá eu aprendi, lá eu descobri, lá eu vi situações complicadas, certo? Inclusive de pessoas inescrupulosas que vendem cilindros de nitrogênio falsificados, com homologação falsificada, certo? Colocando você e o seu cliente em risco. Então, não se exponha a esse tipo de risco. Compre de quem você confia. Estou deixando aqui o WhatsApp da Michan, entre em contato com eles. Você que é de São Paulo, vai direto lá, compra lá o seu cilindro, os seus equipamentos, já leva carregado. Você que está em outros lugares do Brasil, entre em contato pelo WhatsApp, eles enviam para todo o Brasil. Valeu? Galera, é o seguinte, muito obrigado aos parceiros do canal. Agora, você gosta desse tipo de conteúdo que eu trouxe hoje? Do dia a dia do profissional? Se você gosta, deixa nos comentários. Pode continuar trazendo, que eu gosto, tenho aprendido muito. Ou dá seu pitaco, o que eu faria diferente? O Leonardo pisou na bola, não fez certinho. Coloca aí o seu comentário. Trago ou não trago esse tipo de conteúdo? É você que manda aqui no portal. Valeu? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, etc e tal. Tchau.